Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem tempo gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Bom dia, tudo bem com você? Essa é uma poesia de Frei Antônio de Chagas, intitulada Conta e Tempo. A primeira vez que ouvi ela foi do meu amigo, pastor André Oliveira, que hoje trabalha na Casa Publicadora Brasileira como editor. Ele, além de pastor, além de editor, é também um grande poeta. Ele declama várias poesias, poesias longas. Eu me lembro que quando a gente estudava juntos, lá no UNASP, que é a Universidade Adventista de São Paulo, ali próximo de Campinas, na cidade de Engenheiro Coelho, ele um dia declamou essa poesia. Achei fantástico, linda. E por que estou citando ela hoje para você? Veja que eu li ela porque eu não tenho esse dom de declamar poesias como muitos têm. Mas eu li ela porque hoje é o dia da gente meditar no Salmo 90. E o que o Salmo 90 fala para a gente? Bem, antes de falar do conteúdo, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. É o único salmo escrito por ele, um homem de Deus. Um homem que foi guiado pelo Espírito Santo, que conduzia o povo de Deus pelo deserto. Um homem que viveu muitos anos. E Moisés escreve sobre a brevidade do tempo. Esse é o conteúdo do Salmo 90, a brevidade do tempo. Obviamente que há muitas outras informações aqui. Eu quero ir lendo com você alguns dos versículos para que a gente possa, então, meditar no ensinamento deste salmo. Primeiro versículo, o texto diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Verso 2: Antes que os montes nascessem e se formassem, e a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O Senhor é apresentado aqui como aquele que vive para sempre, vive e reina para sempre. O tempo não lhe afeta nesse sentido de envelhecimento. Deus é soberano. Mas o texto continua dizendo: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ou seja, ele está falando aqui da brevidade da vida, né? Mostrando um contraste com Deus, que é eterno, que passa por várias gerações, é o mesmo, e o ser humano, que como a relva, como a flor, como a vegetação, existe hoje e amanhã não mais. Depois ele diz assim, verso 9, Todos os nossos dias se passam na tua ira, acham-se os nossos anos como um breve pensamento. E aqui ele então começa agora a comparar a nossa vida, os dias, os anos que vivemos, com alguns elementos. Ele compara aqui com os pensamentos, que hoje existem e amanhã não mais. O pensamento de alguma atividade que hoje existe e amanhã não. Depois, no próximo versículo, verso 10, ele diz: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Se há uma realidade na vida, é essa aqui, né? Tudo passa rapidamente. Parece que foi ontem que minha filha nasceu, mas hoje ela já tem 11 anos de idade. Voa rápido, tudo muito rápido. Parece que foi ontem que eu comecei a trabalhar como pastor no ministério, mas agora
já está beirando quase 20 anos. Passou tão rápido. Os anos passam rápido. Se a gente perguntar para alguém que tem 70 anos, 80 anos, você viu os anos passar? Ele vai dizer não. Ontem eu era uma criança, ontem eu era um jovem. Hoje eu já estou na terceira idade. Por isso Moisés revela que, como os anos passam rápido e tudo voa, ele então nos dá um conselho, que é o versículo 12, que é o mesmo da poesia que nós lemos no começo. Ensina-nos a aproveitar o tempo, né? A poesia diz, resumindo, a poesia é aproveite o tempo, saiba aproveitar o tempo. E o versículo 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Bom, nessa conversa que a gente está tendo agora de manhã, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O versículo 12 diz assim, ensina-nos a contar os dias. Ele também poderia ser entendido da seguinte forma, ensina-nos a aproveitar o tempo para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a aproveitar o tempo. Eu me preocupo muito com isso, porque todos temos o mesmo tempo, 24 horas. Acontece que alguns sabem aproveitar o tempo, sabem dominar o tempo, e outros são levados pelo tempo. São levados pelas atividades do dia a dia. Não se planejam. E aí há muitas atividades imprevistas que surgem, atrapalhando muitas coisas, atrapalhando o nosso planejamento. E a primeira atividade que é atrapalhada, que cai nessa armadilha, é a comunhão com Deus. Há alguns especialistas da área de liderança que chamam esses imprevistos de mosquitos. Mosquitos que vêm, você tem então que agora fazer de tudo para espantar esses mosquitos. São as atividades não planejadas do dia a dia. Aquelas que não estão na sua agenda e que vão surgindo. São aqueles e-mails que surgem, são aqueles pedidos que surgem que você não estava esperando. É bem verdade que imprevistos, que exceções existem. Mas quando isso começa a acontecer todos os dias, e você é levado pelas circunstâncias, você não tem um controle do tempo, não tem um planejamento, aí a sua vida passa sem você perceber e você não consegue fazer muita coisa. O que o Moisés está falando para a gente hoje é que a gente tem que se planejar. Planejar as suas janelas de tempo. O que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer à tarde, qual é o seu tempo com a família, qual é o seu tempo para lazer, qual é o seu tempo para esporte, qual é o seu tempo para alimentação, qual é o seu tempo para comunhão com Deus, qual é o seu tempo para um hobby, qual é o seu tempo para as coisas belas da vida. Há muita gente que tem se matado de tanto trabalhar, trabalha e diz o seguinte, eu não tenho tempo para Deus. Outros dizem, eu não tenho tempo para a família. Outros dizem, eu não tenho tempo para fazer exercício físico, eu sei que é importante. Eu sei que eu devo praticar, mas eu não tenho tempo. Quando é que eu vou praticar? Eu tenho muita coisa para fazer, a minha agenda é cheia. A minha também é cheia. Eu tenho muita coisa para fazer todos os dias. Mas a gente faz aquilo que a gente prioriza. Se você nunca priorizar um momento de comunhão com Deus, você nunca vai conseguir ter esse momento especial com o Senhor cada manhã. Se você não priorizar um momento especial para o exercício físico, você não vai conseguir. Você não vai ter esse momento. Então a mensagem de hoje é, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a aproveitar o tempo. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, no livro de Efésios, por exemplo, no capítulo 5, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, e se você tiver aí a sua Bíblia, pode abrir também. Efésios 5, no versículo 15 e 16, a palavra de Deus nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O que Paulo está falando aqui, ande como um sábio. E o que faz o sábio? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o que faz um sábio? Ele aproveita o tempo.
Ele controla o tempo e não é controlado por ele. Voltando então para o Salmo 90, o Salmo de Moisés, ele reconhece que o tempo passa rápido, tudo é passageiro e por isso nós devemos estabelecer prioridades. Então ele termina o Salmo 90 apresentando uma sugestão de uma prioridade. Qual é a prioridade do Salmo que ele sugere no final do Salmo 90? Ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Já que o tempo é curto, já que tudo passa muito rápido, já que nós não sabemos o dia de amanhã, o salmista apela para que a gente tenha tempo com Deus. Para que a nossa primeira prioridade, nosso primeiro espaço de tempo seja dedicado a Deus. E aí as demais coisas serão acrescentadas, lembra? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos fazer isso? Quero orar então por você. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a controlar o tempo. Ajuda-nos a não gastar tempo desnecessário com coisas fúteis e banais. Ajuda-nos a priorizar um tempo para Deus. Também um tempo para a família, um tempo para o cuidado da saúde, um tempo para as coisas que são importantes e no trabalho aproveitar o tempo. Dá-nos sabedoria para isso, a fim de que saibamos remir o tempo, contar os nossos dias com sabedoria. Pois oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga, e que você seja reavivado por sua palavra.